Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 até o 14. Está escrito assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amados, esse capítulo fala sobre a obra que Cristo Jesus realizou, adentrando o Santo dos Santos, adentrando o lugar santíssimo de uma vez por todas, mas não o lugar santíssimo construído simplesmente por homens, mas aquele local de redenção, ou seja, aquele local de acesso onde há a presença de Deus, porque no lugar santíssimo representa a presença de Deus, realizando uma obra, um sacrifício perfeito para a redenção completa. Amados, olha o que nós lemos aqui. Se lá no Antigo Testamento, a cerimônia que havia de sacrifício para purificação dos pecadores, daqueles que se achegavam a Deus, se o sangue de bodes e novilhos, se o sangue de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros tornavam eles exteriormente puros, imagine o que o sangue de Cristo realizou. Mas o sangue de Cristo veio para trazer uma purificação não simplesmente exterior. É o que nós lemos aqui no versículo 14. Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos, de obras mortas. Amados, a obra de Cristo Jesus purifica a nossa consciência, é muito mais do que simplesmente uma purificação cerimonial exterior que diz, pronto, por causa desse sacrifício que foi oferecido aqui, agora vocês estão puros, agora vocês estão perdoados. Mas no próximo ano, aqueles mesmos pecadores precisavam se recordar novamente dos pecados e fazer os mesmos sacrifícios, todos os anos. Mas agora, Jesus entrou. Lá na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer esse sacrifício especial. Mas agora, Jesus Cristo realizou uma obra completa, perfeita, entrou uma única vez, de uma vez por todas, na presença de Deus, fazendo a redenção completa. A redenção completa inclui o perdão de todos os pecados e a justificação. É o que está lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, que a morte de Jesus é para o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição é para a nossa justificação.
Amados, essa é a obra completa que Cristo Jesus fez para purificar a nossa consciência. Agora, não apenas exteriormente, cerimonialmente, o ser humano tem o aval de Deus. Pronto, agora você está puro por um ano. Aí no próximo ano precisa voltar aqui. Não. Jesus fez uma obra completa de uma vez por todas para nos redimir e nos justificar para sempre. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Justos. Essa é a purificação da nossa consciência. Amados, como nós precisamos crescer nessa consciência da justiça de Deus. Por causa da obra de Cristo Jesus, nós somos aceitáveis, nos tornamos pessoas dignas, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer, não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos sacrifícios, não por causa das nossas ofertas, não por causa dos nossos dízimos, não por causa do que nós fazemos, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais. Cristo Jesus fez uma obra de expiação completa, redenção completa para nós. Não precisamos mais viver debaixo de uma consciência culpada. Como está escrito em Romanos, não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque pela lei do Espírito de vida, nós fomos libertos dessa condenação. Não precisamos mais manter a nossa consciência culpada, porque Cristo Jesus já purificou a nossa consciência. Cristo Jesus perdoou todos os nossos pecados, deu uma nova vida a nós, regenerou o nosso espírito, nos deu uma nova vida e depositou do seu próprio espírito para viver em nós. Amados, esses são os benefícios agora presentes da obra realizada pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. É isso que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Vale lembrar, eu tenho mencionado isso todos os áudios, essa carta foi escrita para judeus que haviam crido em Jesus e por causa da perseguição que estavam sofrendo, eles estavam querendo retroceder, voltar. E aí vem o escritor aos Hebreus, capítulo a capítulo, mostrando que Jesus Cristo é superior a todas as coisas e que a obra que ele fez é uma obra completa, perfeita e que foi feita uma única vez, de uma vez por todas. Amados, que eu e você tenhamos essa consciência, a consciência da justificação que Cristo Jesus conquistou para nós. Somos puros agora não por causa do que nós fazemos, somos justos diante de Deus, aceitáveis diante de Deus, não porque merecemos, não pelas nossas obras, mas é pelo que Cristo fez. É pelo que Cristo fez, por isso que nós somos salvos, pela graça de Deus mediante a fé. Aplicamos a fé que recebemos, porque até mesmo a fé nós recebemos do Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Recebemos uma fé e precisamos aplicar essa fé naquilo que Cristo Jesus realizou. Amados, é uma obra completa. Hoje nós não precisamos mais viver debaixo da culpa do pecado. Tem uma palavra em Colossenses que diz que nós somos inculpáveis. Essa é a obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Somos santos, declarados por Deus, santos, inculpáveis. Por quê? Porque Cristo fez essa obra completa. Cristo nos perdoou. Cristo nos justificou. Cristo nos redimiu. É Ele. Precisamos depositar a nossa confiança completa nele, no que ele fez. E amados, à medida que a gente alimenta a nossa consciência do que Cristo fez, nós vamos avançando em maturidade, em fé em Cristo Jesus. Vamos avançando na nossa vida. Eu sempre falo
que quanto mais consciência de Cristo nós tivermos, quanto mais consciência do que Cristo Jesus fez, entendendo que Ele mesmo purificou a nossa consciência, não precisamos mais viver debaixo da culpa e da condenação. Quanto mais nos alimentamos disso, mais a vida de Cristo flui em nós e através de nós. Mais a vida de Cristo se manifesta em nós e através de nós. Quanto mais alimentamos uma consciência de pecado, quanto mais nos achamos pecadores, aqueles... Entendam aqui, amados, o que eu estou falando. Sabe, eu não estou falando que nós precisamos nos vangloriar em nós mesmos. Eu não sou pecador, eu sou poderoso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre termos uma consciência da obra de Cristo. Se Cristo me declarou justa, então eu sou justa. Eu creio nisso, eu me apego nessa verdade e eu vou viver como justa que eu sou. Quanto mais consciência disso eu tenho, mais essa justiça se manifesta. Agora, se eu me apego, eu sou uma pecadora, eu estou debaixo de condenação, não há perdão para mim, o que eu cometi é muito feio, sabe? Tem pessoas que ficam assim, que olham para a sua própria vida, não, para mim não tem perdão. O que Jesus fez é perdão completo, é redenção completa. E nós precisamos nos apegar a isso. Ele purificou a nossa consciência de obras mortas, de obras que levam à morte. Para quê? Para que vivamos com uma consciência de Cristo, com uma consciência da obra de Cristo, dos benefícios do que Cristo realizou. E, amados, essa justiça, essa obra de justiça que trouxe a justificação. O que é a justificação? É nos tornar aceitáveis a Deus. Deus olha para nós e nos recebe, não porque merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós fizemos algo. Não, é pelo que Cristo fez. Deus olha para nós e diz, Deus olha para mim e diz, Catiane, eu te aceito, você é minha. Você é santa, você é pura, você é justa, porque você está coberta pelo sangue de Jesus. Sabe, amados, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, é pelo que Cristo fez. E nós precisamos aumentar a nossa consciência do que Cristo fez. Porque quanto mais alimentamos a consciência de Cristo, mais manifestamos a vida de Cristo. Agora, se mantemos uma consciência culpada, se mantemos uma consciência condenada, se mantemos uma consciência do pecado, vamos manifestar o quê? Uma vida pecaminosa. Sabe, amados, isso não é se apegar na força própria. Não é aquilo de, eu sou poderoso, eu sou justo. Não é simplesmente isso, mas é uma confiança extrema, radical. Eu creio que o que Cristo fez foi completo. Eu creio que por causa da obra de Cristo, eu sou justa, eu sou aceitável. E por causa da obra de Cristo, Ele me capacita para viver como justa, como santa. Que Ele me fez, Ele fez isso por mim. Foi Ele quem fez. Não é mérito meu, não é pelas minhas obras, é pelo que Ele fez. E eu creio, e eu me agarro no que Ele fez. Eu recebo plenamente pela fé o que Cristo fez e vou viver com a minha consciência pura, ou seja, vou viver com a minha consciência mergulhada em Cristo. Vou viver com a minha consciência mergulhada no que Cristo realizou, na obra de Cristo, nas verdades de Cristo, na palavra de Deus. Amados, eu quero encorajar você, em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo foi derramado, Ele se ofereceu de forma imaculada a Deus e Ele trouxe a purificação para a nossa consciência. Não precisamos mais viver debaixo da culpa, da condenação, do governo, do domínio do pecado. Podemos e devemos receber pela fé plenamente o que Cristo fez e vivermos como justos que somos, aceitáveis a Deus. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. O que precisamos é nos agarrar a isso e crer nisso. Quando olhamos para nós mesmos, nós podemos ter a mesma conclusão que Paulo teve quando ele olhou para si.
Quando nós olhamos para nós mesmos, eu sou o maior dos pecadores. Cristo alcançou a mim, o maior dos pecadores. Foi isso que Paulo declarou olhando para ele, na carne dele, na justiça própria. Qual que foi a conclusão dele? Eu sou o maior dos pecadores. Mas quando ele olhou para Cristo, ele conseguiu ver em Cristo. Quando ele escreve a carta aos Efésios, em Cristo, nós podemos encontrar lá na carta aos Efésios, em Cristo nós somos justos, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós somos santos, em Cristo, amados. Não é fora de Cristo, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é em Cristo. Em Cristo temos a consciência pura, temos a consciência purificada pela obra que Cristo Jesus realizou. Não precisamos mais manter uma consciência de pecado o tempo inteiro. Não precisamos, nós podemos nos alimentar com a consciência de Cristo, daquilo que Cristo fez. Os frutos disso se manifestarão numa vida santa, justa e reta. Mas eu não estou falando que nós não devamos olhar para nós e reconhecer os pecados, reconhecer os nossos erros, admitir diante de Deus, se arrepender, porque o que é arrepender-se? É metanoia, é mudança de mente, e dizer, Senhor, eu não quero mais viver nessa estrutura mental, porque essa estrutura mental está me levando a uma vida pecaminosa, a ter vários equívocos e erros aqui na minha caminhada, eu não quero isso. Me ajuda, me mostra, me dá sabedoria, me dá discernimento. Não estou falando que nós não devamos fazer isso. Nós devemos, tanto que eu sempre encorajo os irmãos, façam uma autoanálise, vejam se de fato estão vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o que eu estou dizendo aqui, amados, é que nós precisamos nos agarrar, nos segurar em confiança completa na obra de Cristo, para que nós não demos nenhum espaço para as obras da carne e para as obras do diabo. Porque quanto mais nós alimentamos a culpa, a condenação, mais e mais nós nos sentimos miseráveis e mais agimos como miseráveis, vivemos como miseráveis. Miseráveis no sentido de pecadores, manifestando uma vida de pecado. Agora, quanto mais consciência nós temos de Cristo, mais consciência da obra que Cristo Jesus realizou, dos benefícios que Ele conquistou para nós, do perdão, da redenção, da justificação, quanto mais nós nos tornamos conscientes disso, quanto mais nós nos alimentamos com essas verdades, amados, mais e mais a vida de Cristo vai fluindo. Sabe, é impossível alguém que vive por meio do Espírito. É impossível alguém que vive por meio do Espírito e manter essa consciência, viver por meio do Espírito, manifestar uma vida carnal. Não vai manifestar. Alguém que mantém a consciência de Cristo, que vive por meio do Espírito, vai manifestar uma vida o quê? Espiritual. Agora, quando nós mantemos a nossa consciência culpada, condenada, alimentada com os atos que levam à morte, com obras mortas, quando nós vivemos assim, o que nós vamos manifestando? Pecado. Vamos manifestando uma vida contrária à vontade de Deus. É por isso que precisamos alimentar a nossa consciência que já foi purificada. Jesus já fez uma obra. Ele não quer que nós vivamos debaixo de condenação e de culpa. Ele nos arrancou debaixo da condenação e da culpa. Para quê? Para que a gente viva livre, mas livre em Cristo. Não é livre em nós mesmos, é livre em Cristo, para viver por meio de Cristo e manifestar a vida de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós. Até porque não existe vida completa fora de Cristo Jesus, vida abundante fora de Cristo Jesus. Então, se nós queremos experimentar uma vida abundante, é mantendo essa consciência do que Cristo fez, porque é nele
que nós podemos desfrutar dessa vida abundante. Então eu quero encorajar você a se alimentar mesmo com as verdades da palavra de Deus, a se alimentar com as verdades da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Quando vier culpa, condenação, quando você se sentir a pior pessoa do mundo, eu quero encorajar você a pensar na obra de Cristo, a se alimentar com o que Cristo fez e a receber pela fé. Quando você alimenta isso todos os dias, aquelas áreas que você tem de fragilidade, de fraqueza, que quando vê você está errando, você está caindo, quando você alimenta com a consciência de Cristo, quando você se alimenta com a consciência de Cristo, você vai sendo o que? Fortalecido. Aquelas áreas de fraqueza vai se manifestando o poder de quem? O poder de Cristo. Agora, se você não se alimenta disso, se você não se rende a tudo aquilo que Cristo realizou, se você não recebe pela fé todos os benefícios da justificação que Cristo Jesus conquistou para você, como que você vai desfrutar da vida abundante? Como que você vai manifestar uma vida justa, santa e reta? Amados, nós já vimos, estudando a carta de Tito, que é a graça de Deus, ou seja, é a obra completa de Cristo Jesus, é quem Cristo é e o que ele fez, que nos ensina e que nos capacita para viver uma vida santa, justa e reta. É a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É nós termos essa consciência, amados. Graça de Deus é quem Cristo é e tudo que ele fez. E nós precisamos ter a consciência dessa graça. Para quê? Para sermos ensinados e capacitados a viver de maneira santa, justa e reta. Então, que em nome de Jesus, eu e você, nós peguemos essa verdade que nós aprendemos aqui, que o Senhor não apenas nos torna cerimonialmente puros, não. Ele veio para purificar a nossa consciência. Por quê? Porque ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida, ele nos uniu a ele. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Nós somos um com Cristo e agora não estamos mais debaixo de condenação. Fomos libertos da condenação, da culpa, do medo. Recebemos uma nova vida. E essa nova vida que Cristo conquistou para nós é uma vida de consciência pura, de consciência limpa. E precisamos alimentar isso. E como que fazemos isso? Por meio de uma vida de rendição a Deus. Estudando a palavra, orando, recebendo pela fé, crendo que quando a palavra diz que Jesus Cristo nos justificou, ele nos justificou. Você precisa crer que a obra que ele fez foi completa. Quando a palavra diz que ele já perdoou todos os nossos pecados, precisamos crer que ele perdoou todos os nossos pecados. Só precisamos crer, confiar. Cristo Jesus é suficiente para nós, amados. E isso é o que a carta aos Hebreus vai nos mostrando, capítulo a capítulo, o quanto Cristo Jesus é suficiente para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada, Senhor, porque a tua palavra é vida para nós. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos essa obra completa que Cristo Jesus realizou. Que nós não mais aceitemos nenhum tipo de condenação, de culpa, de medo, mas que nós nos apeguemos com fé e confiança à obra que o Senhor fez, purificando a nossa consciência. Agora não precisamos mais viver dominados pela culpa, pelo medo. Agora não precisamos mais viver dominados pelo pecado, pelo governo do pecado. Agora podemos viver dominados, governados pelo teu Espírito, pela liberdade que o Senhor conquistou para nós. Podemos manifestar a tua vida por meio do teu Espírito que o Senhor mesmo depositou em nós. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. E entendamos que essa vida ela é colocada em prática todos os dias. A nossa caminhada é uma jornada. Ah, Senhor, que os meus irmãos compreendam isso e possam perceber isso. Que não é simplesmente um único dia, não, mas é todos os dias precisamos alimentar as verdades do Senhor em nosso coração, manter a nossa consciência pura, limpa, porque o Senhor já conquistou isso para nós. Isso nós fazemos pela fé, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Em nome de Jesus, e vivamos assim todos os dias da nossa vida, de fé em fé,
nos sujeitando a Ti, Senhor, nos relacionando contigo por meio da Tua palavra, por meio da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.